Podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos receber a palavra de Deus agora. E eu tenho uma palavra aqui muito forte. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, tá bom? Já abra a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. O versículo é o 8. Amém? É o nosso ponto de partida. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. A mensagem de hoje, irmãos, é: não plante a semente morta. Amém? Nós vamos aprender aqui na palavra de Deus como que a pessoa planta uma semente morta. Tem possibilidades? Acontece. É aquela semente que não vai frutificar, né? Em outras palavras, a pessoa está trabalhando, está fazendo a parte dela, só que ela não está vendo um resultado, né? Ela não está vendo o resultado que ela gostaria. Mas por que ela não está conseguindo ver o resultado? Porque a semente está morta. Então nós vamos ver aqui o que faz a semente ficar morta. O que faz a semente ficar inoperante. Então Deuteronômio, capítulo 30, versículo 8, é o nosso ponto de partida. Se você tiver alguma dúvida, você vai acompanhando aqui na televisão, tá bom? Olha só, diz o texto sagrado: converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz de quem, igreja? Do Senhor. Irmãos, olha só o que Deus está falando aqui, ó. Nós temos que nos converter, é se voltar para Deus, e nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Mas não só ouvir, diz aqui, ó, e darás ouvidos à voz do Senhor, e farás todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. Você quer ver Deus agindo? Você quer ver a palavra de Deus, como que eu posso dizer, frutificando na sua vida? Até porque a palavra, ela não volta vazia. A palavra que sai da boca de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Eu digo na vida de todos. Olha aqui para o pastor Helder. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida de todos, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Ela se cumpre naquela boa terra. Quem está entendendo isso? Amém? Não cumpre na vida de todos. Ela se cumpre na vida de quem crê. Quem está entendendo isso? Então olha só, mas pastor, se a palavra não volta vazia, ela não cumpre na vida de todos, na vida de alguém ela vai se cumprir, né? Aqui numa pregação, alguém está com o coração preparado, espero que todos, diga glórias a Deus. O meu desejo é que ela se cumpra na vida de todos, mas isso não depende de mim, não depende do pregador e não depende de Deus, depende da decisão pessoal de cada um. Ele está dizendo ali, ó, se converterás ao Senhor e ouvirás a minha palavra, a minha voz. Não é o que diz aqui o texto? Ouvirás a minha voz. E diz ali, ó, e farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E aí quais são as consequências? O versículo 9, né? Depois disso, e o Senhor teu Deus te dará o quê? Abundância em toda obra das suas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou em seus pais. Então olha só, a abundância da obra das nossas mãos, do fruto do teu ventre, dos teus animais, daquilo que você faz, depende do quê? Da semente que você planta, sim ou não? Também, mas depende muito mais daquilo que a gente ouve e coloca por obras. Porque tem pessoas que estão escolhendo as melhores sementes, estão plantando as melhores sementes, só que quando ela lança aquela semente, a semente não nasce, a semente é morta. E isso tem a ver com o quê? Com os nossos ouvidos.
com aquilo que a gente para ouvir. Eu coloquei aqui uma anotação, né? Ouvir e fazer produz abundância e prosperidade. Quer dizer, quando você ouve e quando você põe por obras. Tiago capítulo 1, versículo 19. Lá no final da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago 1, 19. Olha o que a Bíblia diz. Sabei isto, meus amados irmãos. Isso aqui a gente precisa saber. Todo homem seja pronto para quê? Para ouvir. Irmãos, olha só, nós temos que ser prontos para ouvir. Mas muitas vezes é o contrário. Às vezes a gente está pronto para falar. É ou não é? Mas a pessoa está pronta para falar. Não, eu vou falar. Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, eu vou ter que falar. E aí ela abre a boca e coloca tudo a perder. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para quê? Para ouvir. Amém? E o que mais que o texto está dizendo ali, ó? Tardios para falar. Olha só, em outras palavras, temos que demorar para falar. Em determinadas situações, não vamos ter que falar nada. Quem está entendendo isso? Prontos para ouvir, tardios para falar. Que mais? E para se irar. Então a gente tem que saber isso, irmãos. Se a gente não treina os nossos ouvidos, não é? E a gente começa a falar mais do que a gente ouve, a gente coloca tudo a perder. Se a gente não prepara os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, não é para ouvir com atenção. Olha só, o milagre, o resultado, ele vem da maneira que a gente ouve a palavra. Vem da maneira que a gente ouve. Então está dizendo, ó, tardio para falar e tardio para se irar. Quer ver? Deixa marcado aqui, ó, vem um versículo no meu coração. Mateus capítulo 13, versículo 15. Vamos ver se é esse versículo mesmo aqui, ó. Mateus 13, 15, isso, exatamente, olha lá. Olha só, irmãos. Porque o coração desse povo está como? Endurecido. Olha só. Continue lá. E ouviu. Como que aquele povo ouviu a palavra? De mau grado. Em outras palavras, aquele povo não estava preparado para ouvir o que Jesus estava falando com eles. E aí entra aquilo que eu falei no começo. A palavra se cumpre na vida de todos, sim ou não? Não, nós vamos ver que na vida desse povo não se cumpriu. O coração do povo estava duro, ouviu de mau grado com os seus ouvidos, que mais? E fechou os olhos para que não veja com os olhos, continue ali, ó. E ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta. E o que ia acontecer ali, ó? E eu o cure. Por que Jesus, olha aqui para o pastor Helder, Jesus, né, Jeová Rafá, o médico dos médicos, não conseguiu curar aquele povo? Por causa dos ouvidos. Eles ouviram de mau grado. Em outras palavras, eles não estavam prontos para ouvir o que Deus tinha para falar para eles. E isso é grave, porque a Bíblia diz que aí vão surgir os enganadores. Aí surgem os enganadores, até mesmo em nome de Deus. E como que esses enganadores agem? Eles começam a pregar de acordo com aquilo que os ouvidos do homem querem ouvir. E a Bíblia diz aos pregadores que a palavra deve ser pregada em tempo e fora de tempo, porque virão dias que eles não vão sofrer, as pessoas não vão sofrer a sã doutrina. Elas vão amontoar para si doutores da lei, que preguem conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, é aquele comichãozinho nos ouvidos. Sabe o que é comichão nos ouvidos? Né? Aquela coceirinha no ouvido. Eu tenho uma coisa para falar para você. Ai meu Deus, fala. Não é? Bom seria se fosse assim com a palavra de Deus. A verdade, diga glórias a Deus. Temos que estar prontos. O rei Ezequias estava pronto para ouvir o que Deus tinha para falar para ele.
Doeu, mas ele foi curado. Se você pegar lá em Isaías 38, o Ezequias adoece de uma doença mortal. Ele ia morrer. Aquela doença ia matar ele. E aí vem o profeta Isaías: servo do Senhor, não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Você vai ficar curado dessa enfermidade em uma semana. Foi isso? Hã? Amém ou não amém? Não amém. O que o profeta falou para ele? Coloca em ordem a sua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Doeu, hein? Já pensou? Recebe um diagnóstico de uma doença maligna, e aí vem um profeta e fala assim: bota em ordem a tua casa, você está morrendo, você não vai viver, você vai morrer. Mas os ouvidos de Ezequias estavam prontos para ouvir aquela palavra. Ele poderia ficar irado com o profeta, mas ele não ficou. Tem um profeta, acho que era Micaías o nome dele, era um que profetizava contra o rei de Israel. E o rei de Israel estava pretendendo ir para uma batalha. E todos os profetas falavam assim: vai porque você vai vencer, vai porque a vitória é sua. E aí o Josafá pergunta para o rei: mas não tem um outro profeta aqui não que possa falar e tal? Tem eu acho que era Micaías, não lembro o nome dele, depois alguém veio. Oi? Micaías, né? E aí tem um tal de Micaías, mas não, eu não quero que ele venha profetizar aqui, porque ele só profetiza contra mim. Aí o Josafá: não, traz esse profeta aqui, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Ele falou: não vai, você vai morrer, você vai perder a batalha. O que o rei fez? Ficou doido, mandou espancar ele, mandou prender ele. Não estava pronto para ouvir a palavra de Deus. Mandou prender, mandou espancar e falou assim: ó, você só vai sair daí quando eu voltar dessa guerra. Ele falou assim: você não vai voltar dessa batalha. E a Bíblia diz que esse rei vai disfarçado para a batalha, para ninguém saber que ele era o rei. E ele acaba morrendo naquela batalha. Mas por que ele provou do pior? Porque ele não estava pronto para ouvir o que Deus falou com ele. Quem está entendendo isso? É coisa séria, irmãos. Então uma pessoa que está em cima do altar pregando, ela tem que ter essa responsabilidade de falar o que Deus manda, não o que as pessoas querem ouvir. Porque o que mais tem aí são os tal dos coaches da fé. Essa é uma realidade. E prega isso, aquilo outro, a pessoa se sente lá em cima, mas de repente ela está morrendo numa depressão, numa angústia, a doença não vai embora. Mas o profeta falou que ia ficar curado. Mas será que foi Deus mesmo que falou? Em nenhum momento Deus falou que Ezequias ia ficar curado, Deus falou que ele ia morrer. Só que ele ouviu aquela palavra, ele se arrependeu, ele aceitou aquela palavra, em vez de se revoltar contra o profeta, ele foi falar com Deus. Diferente do rei de Israel, que ficou revoltado com o profeta, deixou ele lá e foi para a guerra e morreu. Então nós temos que preparar os nossos ouvidos para ouvir, irmãos. E a Bíblia diz que Ezequias foi curado, ele vira o rosto para a parede, ele ora, Deus cura ele e dá mais 15 anos de vida, e ainda livra ele da mão do rei da Síria. Mas por quê? Porque estava pronto para ouvir. Quem está entendendo isso? É forte, é profundo. É o que diz aqui, ó: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão. Aleluia. Olha como que a gente recebe a palavra, irmãos. Com mansidão. Quem está entendendo isso? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus está falando? Está doendo? Receba com mansidão. Amém? E glória a Deus. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada,
a qual pode salvar a vossa alma. Quer dizer, você recebe a palavra, que pode ser dura, desagradável às vezes, aquilo que eu não estava esperando ouvir. É aquela mulher, não esperava ouvir aquilo de Jesus, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sim, Senhor, olha a mansidão dela. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Mulher, grande é a sua fé, seja feito o que o teu coração deseja. Na mesma hora a filha dela ficou curada. Ela recebeu aquela palavra com mansidão, amém? E o Tiago diz mais, ele avança aqui, ó, o versículo 22, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha o versículo 25, aquele que atenta bem, para o que, igreja? Para o que? O que a Bíblia está falando aqui? Ó? Aquele que atenta bem para o quê? Para a lei. Olha só, às vezes você vê pregadores desmerecendo a lei. Não, porque nós não estamos na lei, estamos na graça. Claro que estamos na graça, mas na graça existe o que? A lei perfeita, continue ali, ó, da liberdade. Atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso, nessa lei, persevera. Olha só, continue, não sendo ouvinte esquecido, mas o que, igreja? Fazedor da obra. Então olha só, aquilo que você ouve e pratica é o que vai definir os teus resultados. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Como que essa pessoa vai ser? Continue ali, ó. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo que você fizer, Deus vai prosperar. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Se aquilo que estamos fazendo não está tendo sucesso, resultado, é porque não estamos sendo cumpridores da palavra. Tem pessoas que semeiam, mas não cumprem a palavra. Tem pessoas que trabalham de sol a sol, mas não são cumpridoras da palavra, e por isso ela não vê o resultado acontecendo. Por isso ela dorme tarde, acorda cedo, come o pão das dores, e ela não consegue ver Deus sustentando ela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar tarde, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores, quando Deus sustenta os seus amados, enquanto eles estão dormindo. Tem gente que está trabalhando muito, quando deveria ouvir muito o que Deus está falando. Se você ouve muito e pratica o que Deus está mandando, você vai ter muito resultado. Agora, a pessoa que não ouve, ou ela ouve e não pratica, ela pode trabalhar muito, pode trabalhar que nem um condenado, uma condenada, ela não vai ter resultado. Ela não tem a bênção. Por quê? Porque a semente dela é uma semente morta. E o que vai definir a vida da tua semente é a maneira que você reage às ordens de Deus, à voz da palavra de Deus. É como que você trata a palavra de Deus e como que você procede depois que ele se revela. Quem está entendendo isso? Amém? Então olha só, irmãos, Isaías capítulo 1, versículo 19, coloca ali para a gente. Ainda nesse mesmo sentido, irmãos. Eu sei que tem muita coisa aqui para falar, não sei se eu consigo dar tudo nesse culto. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui, ó? Olha o que Deus está falando aqui, ó. Se quiseres. E o quê? Ouvires. Comereis o bem dessa terra. Em outras palavras, para você viver a bênção de Deus nessa terra, você tem que querer fazer o que ele manda. Se você pegar ali o contexto, alguns versículos anteriores, você vai ver que Deus está falando assim, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade
dos vossos atos perante os meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Tratai da causa da viúva, do órfão, do necessitado. Depois você venha e pergunta-me, argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesins, serão brancos como a lã branca. Se quiseres, quer dizer, fazer tudo isso que eu ordenei a você, se lavar, se purificar, se limpar, mudar de vida, se converter, diga glórias a Deus, e ouvires, você vai comer o melhor dessa terra. Porque todo mundo, quem não quer comer uma picanha? Hã? Não sei quanto está o preço da picanha, deixa isso aí para lá. Mas quem não quer comer uma boa comida? Não é? Quem não quer comer o melhor dessa terra? Todos querem, é ou não é? Se você perguntar para o mendigo da rua e falar assim, você quer comer o melhor? Ele vai falar, eu quero. Mas se fosse assim, o querer comer, então está todo mundo comendo o melhor dessa terra. Então o querer, meu amado, minha amada, não é querer comer, é querer obedecer, é querer fazer. Se quiseres e ouvires, comereis o quê? O bem dessa terra. Mas tem o outro lado da moeda. Olha o versículo seguinte. Mas se recusardes e fores o quê? Rebeldes, sereis o quê? Devorados à espada. Continue. Porque a boca do Senhor diz. Você viu como a palavra não volta vazia? Ela vai se cumprir. Uns serão o quê? Abençoados e vão comer o melhor. Outros serão o quê? Devorados, porque a boca do Senhor diz. E a palavra que sai da boca de Deus não volta o quê? Vazia. Quem está entendendo isso? Amém? Gênesis capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Repita assim comigo, plano do homem. Olha só, no meio da fome, o Isaque, ele vai a Abimeleque, na terra dos filisteus, em Gerar, e ele estava planejando ir para onde? Para o Egito. Lá tinha as águas do Nilo, a terra era fértil, então Isaque estava planejando, o plano do homem, recomeçar a reconstruir a sua vida no Egito. Uma das características do plano do homem é que ele é certo e definido. A pessoa que está agindo na sua, no seu plano, no seu propósito, ela sabe para onde ela vai. Ela sabe para onde ela quer ir. Diferente do plano de Deus. Olha o plano de Deus entrando em ação aqui, ó. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Vamos ler em voz alta, igreja. Habita na terra que eu te... Que terra era essa? A terra que Deus disser. O plano do homem, Egito, certo, definido. O plano de Deus, vai para a terra que eu estou te mandando. E Deus não fala nada da terra. Gênesis capítulo 12, coloca ali, nós vamos ver essa mesma situação, plano de Deus, plano do homem. Põe ali para a gente, na tela. Olha lá, ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu... Plano do homem. Eu estou em casa, estou com a minha família, está tudo bem, eu estou na minha zona de conforto,
lugar certo, lugar definido. Mas Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde? Para a terra que eu... Mas que terra era essa? Deus não falou. Então o plano de Deus, muitas vezes, irmãos, ele não vem certo e definido. Se você quer viver as grandezas de Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão daquilo que é certo, daquilo que é definido, daquilo que te traz segurança, humanamente falando, daquilo que te traz conforto, daquilo que te traz talvez um certo lucro, uma certa comodidade, para viver o quê? O que Deus vai me mostrar lá na frente. Porque geralmente quando Deus chama, Deus não mostra nada o que vai acontecer depois. Ele só fala assim: abandona aquilo que é certo, abandona o que você tem, a sua casa, a sua família, a sua parentela. Se desfaz de tudo isso que você acha que está trazendo segurança, que está deixando a sua vida confortável, e você vai viver os meus planos. Você vai para onde? Para a terra que eu vou te mandar. Tanto Abraão quanto Isaque aceitaram. O Abraão deixa tudo, vai com a sua esposa, né, os seus animais e tal, e vai para a terra que Deus mandou. E Deus fez de Abraão uma grande nação. Se você quer viver as grandezas de Deus, você vai ter que aprender a renunciar ao seu plano para viver o plano de Deus. Com Isaque foi a mesma coisa. Volta lá em Gênesis 26. Olha só, o versículo 6. Assim Isaque habitou em Gerar, onde Deus mandou ele habitar. E o versículo 12, olha lá, quando você ouve e obedece, o que vai acontecer com a tua semente? Ela vai multiplicar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e o quê? E colheu naquele mesmo ano, aleluia. Quantas vezes, igreja? 100 medidas, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Não é porque a semente era boa, não é porque a terra era produtiva, não, porque o Isaque escolheu obedecer e fazer o que Deus estava mandando para ele. Em outras palavras, Isaque, não desças ao Egito, vai para a terra que eu vou te mandar. Isto é, se você obedecer o que eu estou falando, se você fizer o que eu estou falando, eu vou te engrandecer. As coisas vão dar certo para você. Irmãos, tem pessoas que as coisas estão dando errada para ela. Por quê? Porque ela não está vivendo uma vida de obediência. Ela tem planos lindos, planos magníficos, ela coloca no papel, ela coloca no projeto, aquilo é lindo, é maravilhoso, mas quando ela vai fazer, dá errado. Mas por que está dando errado? Porque a vida dela não está alinhada com o plano de Deus. Agora, quando você começa a ouvir Deus, você começa a pôr por obras, não importa qual é a sua semente, não importa qual é a sua terra, pode ser a pior terra, pode ser a terra seca, a terra que não dá nada, você joga a sua semente e Deus faz crescer 100 vezes mais. Isaque foi muito grande, não é por causa da semente e nem por causa da terra, mas por causa da obediência, porque o Senhor o abençoava. Então, se você quer ver a bênção de Deus vindo com força na sua vida, depende disso aqui, ó, dos teus ouvidos e da tua coragem de fazer o que Deus manda. Quem está entendendo isso, irmãos? Amém? Lucas capítulo 24, versículo 28. Olha só, nós vamos ver o contrário disso, irmãos. Plano de Deus, plano do homem, mas eles escolheram viver o plano do homem. E chegaram à aldeia para onde iam, Emaús, repita comigo, plano do homem. O plano do homem é certo, é definido. Aqueles discípulos, falaram, vamos para Emaús. E começaram a se distanciar de Jerusalém. E aí o que acontece? Prossiga. E ele fez, Jesus, com que ia para mais plano de Deus. O plano de Deus sempre vai levar a gente para mais longe, embora a gente não sabe para onde Deus vai nos levar. É assim, a gente não sabe para onde Deus vai nos levar, mas a gente sabe que Ele vai nos levar mais longe, que Ele vai nos fazer crescer, Ele vai engrandecer. Só que a gente tem que estar disposto para abrir mão daquilo que é certo.
Não é trocar o certo pelo duvidoso, é trocar aquilo que é certo à vista pela fé. O meu justo viverá da fé. Fé é isso, a certeza daquilo que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Jesus não disse para onde ia, só queria ir mais longe com eles, mas eles constrangeram Jesus a ficar em Emaús. E o que a gente aprende aqui com Abraão, com Isaac e com os discípulos no caminho de Emaús? Abraão deixou a parentela e foi para onde Deus mostrou, Deus engrandeceu. Isaac da mesma maneira, ficou onde Deus falou, ele semeou, naquele ano colheu 100 vezes mais. A Bíblia diz que ele ia engrandecendo, engrandecendo, se tornou muito grande, até que os filisteus tinham inveja dele. Se tornou grande, foi abençoado, porque escolheram viver o plano de... E os discípulos no caminho de Emaús? Escolheram viver o plano deles, escolheram ficar em Emaús. Qual foi a consequência na vida deles? Voltaram para Jerusalém, mas ficaram no Anoni. Ninguém sabe quem são esses discípulos, ninguém sabe o que esses discípulos fizeram, irmãos. A gente sabe o nome de um, que era Cleopas, porque ainda achou que Jesus era um peregrino, coitado dele. Estava tão louco da cabeça, estava tão focado no seu plano, que achou que Jesus era um peregrino naquela terra. Só se ouve falar isso deles. Ficaram no anonimato, porque escolheram viver os seus planos. Para a gente terminar aqui, ó. E aí, uma conclusão aqui, ó. Repita comigo: só vive o plano de Deus quem é nascido de Deus. Meu irmão, a pessoa no seu natural não consegue. Não consegue. Olha o Pedro, ele tem a maior pesca da vida dele. A Bíblia diz que foi uma pesca maravilhosa. Ia ficar rico ficou rico naquela pesca. Encheram 2 barcos. Não cabia de peixe. Pediram ajuda aos seus companheiros, encheram o barco de Tiago e João, seus companheiros, o barco de Pedro lotado, transbordando de peixe. Foi a maior pesca da vida deles. E quando eles estacionam o barco na beira da praia, Jesus fala assim: de agora em diante vocês vão ser pescador de homens. A partir de agora vai começar uma nova fase na vida de vocês. Jesus só fala isso, irmãos. Jesus não dá detalhe nenhum. De agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. E o que o Pedro faz? Jesus, deixa eu vender os meus peixinhos aqui, deixa eu fazer uma reserva para mim. Não, deixou tudo e foi acompanhar Jesus. Escolheu viver o plano de Deus, sem saber o que ia ganhar, irmãos. Largou tudo. Lá na frente, quando Jesus dá uma paulada no jovem rico, o jovem rico chega lá todo mansinho: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus já dá uma cotovelada já. O que você está me chamando de bom? Bom é Deus. Você quer ir para o céu? Guarda os mandamentos. Mas quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, vai dar bom testemunho. E aí o jovem rico, ó: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus o amou, hein? Irmãos, palavras de amor não são essas palavras, né, melosas. Ai, meu amado, então tá bom, você tá guardando isso desde você é o discípulo que eu estava precisando. Você é a pessoa que eu precisava para trabalhar na minha equipe. Então faz o seguinte: você é rico, você guarda os mandamentos, né, você é uma pessoa sábia, estudada. Para você poder ter esse patrimônio, né, você tem
uma mentalidade um pouco evoluída, então faz o seguinte, jovem rico, a partir de agora você vai ser o meu tesoureiro. Você vai cuidar das finanças do nosso ministério. Amado do Senhor. Foi isso que aconteceu? Jesus o amou. Falou assim, meu amigo, falta uma coisa para você. Vai lá, vende tudo que você tem, se desfaz de tudo. Pega tudo que você tem, dá para os pobres. Vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. O que aquele jovem fez? Deixou Jesus para ficar com a sua riqueza. Eu pergunto uma coisa, ele guardava os mandamentos? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus? Deus não era o primeiro na vida dele. Ele trocou Deus para ficar com a riqueza. Ali ele mostrou que ele não guardava nenhum dos mandamentos. Quem está entendendo isso? E aí o Pedro fala assim, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar com isso? Quer dizer, lá na frente, irmãos, o Pedro vai... Cai a ficha do Pedro, meu Deus, e agora? E eu que larguei tudo, o que vai acontecer comigo? Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, bens, casas, família, por amor de mim e do evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Porque quando você ouve e você pratica, Deus multiplica a sua semente, meu amado, minha amada. Não importa a terra que você está, não importa a empresa que você trabalha, não importa o ramo que você escolheu, não importa nada, importa a sua obediência. Onde você coloca a sua mão, a coisa flui, a coisa prospera. Esse é o segredo, irmãos. Mas tem muita gente que está plantando sementes mortas, porque está escolhendo viver o seu plano e não o plano de Deus. Quando os planos de Deus são maiores. Repita comigo de novo, só vive o plano de Deus quem é nascido de Deus. Onde que está isso na Bíblia, pastor Helder? João capítulo 3, eu já vou encerrar aqui com você. Versículo 5. João 3,5. Jesus respondeu a Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode entrar onde? No reino de Deus. Quem vai batizar aqui hoje? Louvado seja Deus pela sua vida. Esse é o primeiro passo para você entrar no reino de Deus. Nascimento da água, tem que nascer da água, é o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é batizar, né? O batismo da água e do Espírito, nascer da água e nascer do Espírito, diga glórias a Deus. E qual que é a característica de uma pessoa que é nascida de Deus? Tudo que nós falamos aqui, ó, olha só, qual que é a característica? O que é nascido da carne é o quê? Carne, versículo 6. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito isso. Necessário é o quê? Nascer de novo. Olha lá, uma pessoa que nasceu de novo. O vento assopra onde? Ouves a sua voz, aleluia. Mas não sabe de onde vem, nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, para viver o plano de Deus, eu não vivo aquilo que é certo. Olha só, os discípulos no caminho de Emaús, eu vou ficar em Emaús. E ficaram ali, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Senhor, fica conosco, porque já é tarde. Quando Jesus queria levar eles para mais longe, mas eles ficaram em Emaús, seguiram o seu plano. Abraão foi diferente, Abraão abandonou tudo para viver o quê? Para viver o que Deus tinha para ele. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus.
Você sabe que Deus tem algo grande para você, e Deus tem, mas você não sabe quando e onde. Mas você continua caminhando pela fé, você continua olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, ainda que tudo à sua volta pareça ser contrário. Mas eu não vivo daquilo que eu vejo, eu vivo daquilo que a minha fé crê, confia, daquilo que o meu Deus está falando. E aí você começa a experimentar a grandeza de Deus. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas eu sei que Deus tem um bom plano para mim, que haverá um bom futuro. Aleluia. E Deus tem um plano para você, meu amado e minha amada. Glória a Deus. Para a gente terminar aqui, volta lá em Deuteronômio. Até me empolguei com essa palavra aqui. Que palavra boa, né, irmãos? Aleluia. Converter-te-ás e darás ouvidos à voz de quem, igreja? A voz do Senhor. E farás todos os mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos. Aleluia. A abundância não é daquilo que a gente faz, é daquilo que a gente obedece. Amém? A abundância da obra das nossas mãos não está em fazer muito. Tem gente que faz muito, mas a mão dela está vazia. É da nossa obediência. Amém? A maneira como a gente reage ao mandamento e à ordem de Deus. Deus está falando, se você fizer o que eu mando, eu vou te dar abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, aleluia, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou em teus pais. Oh, glória a Deus. E para terminar, irmãos, não plante a semente morta. O versículo 19, olha o que diz, o 19, põe para a gente. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto o quê? A vida e a morte. Deus propõe a vida e a morte. Que mais? A bênção, mas só que Deus fala assim, escolhe, pois o quê? A vida. Vamos ler em voz alta o que diz ali pela frente? Vamos lá. Para que vivas tu e a tua semente. A vida da tua semente está nas tuas escolhas. Se você escolhe a vida, você e a sua semente tem vida. Aquilo que você planta, aquilo que você faz acontece. Se a pessoa escolher a morte, ela está plantando sementes mortas. Pessoas vivas plantam sementes vivas. Pessoas mortas plantam sementes mortas. E a morte que eu falo aqui não é física, é espiritual. A pessoa quando está no pecado, quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está com a vida toda torta, toda errada, ela pode se matar de trabalhar, a semente dela está morta. Ela pode ter a ideia mais brilhante, não vai acontecer nada. É como se os céus tivessem cerrado para ela, tivesse travado. Agora, quando ela escolhe a vida, viver uma vida que agrada a Deus, de obediência a Deus, tudo que ela faz, Deus vai colocando a mão e vai abençoando e vai crescendo. Repita comigo, pessoas vivas plantam sementes vivas. Quem entendeu isso? De Deus, sinta o agir de Deus na sua vida, sinta o trabalhar de Deus sobre você. Ele é o Deus que te sara, Ele é Jeová Rafa, Ele é o médico dos médicos. Não há doença, não há enfermidade. Se na antiga aliança, meu amado, minha amada, não havia um enfermo, se na antiga aliança não havia um doente, eles caminhavam e as sandálias não se desgastavam,
Aleluia, porque o Senhor era com eles, Deus é contigo. Então creia, creia, ainda que você não esteja entendendo o plano de Deus para a sua vida, ainda que você não esteja conseguindo visualizar o que Ele tem para você, mas o que Ele tem para você é melhor, meu amado, minha amada. É como está escrito: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te ama, Ele tem um bom plano, Ele tem um bom futuro para você. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Louve, exalte, engrandeça, adore ao Senhor, exalte, exalte a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Oh, aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Santo, santo, santo. Vai, vai igreja, vai louvando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai exaltando, vai glorificando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Oh, maravilhoso, um milagre vai acontecer.